Sejam todos bem-vindos à edição número 2 do podcast End Steel. E hoje estão aqui novamente comigo, Lucas e Alex. Vamos começar por ordem alfabética novamente. E aí, Alex, como é que você tá? O que achou do UFC 249? E aí, galera, está tudo bem aqui? A gente vai comentar sobre esse eventaço aí que aconteceu, né? O evento de volta aí durante a pandemia. Muita gente contra e também muita gente a favor. Nós, como fãs, com certeza estávamos muito ansiosos para ver essas lutas, né? E já vamos começar essa semana com muitos eventos, né? Já tem Glover Teixeira, já tem Overeem, e a gente vai seguir a semana aí. Vamos comentar o evento 249 hoje e falar sobre os próximos eventos também, né? E agora, ele, o Lucas, fã confesso do Esquadrão Brasileiro, já atualiza os números pra gente aí. Como está o Esquadrão Brasileiro após esse evento? Fala, pessoal, tudo certo aí com vocês? Bem, o Esquadrão Brasileiro está sempre muito feliz, muito contente, porque teve vitória do Brasil, né, nesse evento, mas também teve alguns lutadores aí, um certo lutador, na verdade, que voltou um pouco aquém, né, do normal dele, né? Mas esse evento aí reinou a lei de Murphy, né? Tudo que podia dar de errado para alguns lutadores, deram, né? Então, a gente vai estar comentando isso, sobre essas lutas aí, vamos estar vendo aí o que aconteceu, né? Para acabar com uma sequência de 12 vitórias, né, na luta principal, né? Vamos ver algumas coisas assim, comentar de lutadores que voltaram à ativa, né? Então, não vou dar spoilers agora, né? Então vamos deixar para discussão. E agora vamos falar primeiramente do card preliminar do UFC 249. E você, Alex, algum destaque do card preliminar? A gente tem algumas lutas boas aí, né? Eu vou começar com o meu destaque. Um destaque negativo, cara. Werdum, retorno aí do ex-campeão. Quem viu o Werdum campeão, viu como ele era um cara que melhorou na trocação, o seu jiu-jitsu, faixa preta, todo mundo aí, um cara conhecido, um cara carismático, e a gente viu, cara, a atuação dele contra o Oleinik, vamos ser sinceros, que decepção. Tudo bem, eu compreendo que o Werdum já havia afastado de doping em algum tempo aí, a gente poderia esperar um lutador mais lento, mais velho também, né? Afinal de contas, o Werdum já está com seus 42 anos, indo para casa dos 43 anos. E o Oleinik nessa faixa também, a mesma coisa, 42 indo para 43. Só que a diferença aí é a técnica do Werdum, que é muito mais apurada, e o Oleinik não é tão apurado quanto o do Werdum, só que ele está no ritmo de luta, né? Em 11 meses fez 3 lutas. E a gente percebeu isso daí com o decorrer da luta. Cara, o Werdum entrou muito lento. O Oleinik partiu para cima dele na base da raça mesmo, porque técnica, na trocação a gente vê que o Oleinik basicamente aqueles socos de cima para baixo, do jeito que dá, aquelas mãozadas dele, aonde pegar é aquela coisa, né? Vocês veem como Oleinik, Alex, o Oleinik, ele abre os braços, demora quase um dia para chegar no rosto do Werdum, com os mata-cobra dele, os overhand, e mesmo assim ele encaixou a maioria que ele lançou. No primeiro round o Werdum estava lento, sem time de resposta, sem reação, e ele estava meio que sem saber o que fazer para lidar com aquela trocação, de certa forma, esdrúxula do Oleinik. Porque o Oleinik, ele pega, joga a mão lá atrás e vem com ela e vem acertando o Werdum, e ele conectou bastante coisa no primeiro round do Werdum. E sorte do Werdum que ele queria voltar contra o Ngannou e não deram para eles. O bom também que não deram ninguém do top 5 ou top 10, porque o Werdum que se apresentou naquela luta ali, ele seria nocauteado pela maioria dos caras do top 10 e top 5. Acho que quase qualquer um top 10, top 5. Porque ele, daquele jeito que ele não estava conseguindo lidar com a trocação do Oleinik, não estava conseguindo se movimentar, evadir, não estava conseguindo ter uma solução para aquela trocação do Oleinik, que é só overhand e mata-cobra,
Imagina ele pegando um cara que seja mais polido, um Engano da vida, que é mais força bruta, ou então se ele volta com um Cigano, qualquer outro cara desses aí do top 10, ou top 10 pra cima, estaria em grandes apuros o Verdun, mais ainda. E uma coisa que ficou clara foi que pra quem achou que o jiu-jitsu do Oleinik era melhor que o do Verdun, viu que foi o contrário, né? E eu acho que você teria sido bem melhor se o Verdun já tivesse começado a luta investindo no jiu-jitsu. E você, Alex, o que achou quando a luta foi pro solo? Cara, aí o Verdun tava em casa, né? A verdade é essa. Ele, sim, igual você falou, se tivesse investido desde o começo da luta, talvez tivesse levado a luta até com certa facilidade. Porém, também eu penso assim, eu acredito que o Verdun levou um susto tão grande quanto a gente, porque o Verdun, quando iniciou a luta, ele sabia que ele não estava 100%, a questão que não dá para treinar, tudo, ele sabia dessas condições, só que eu acredito sinceramente que ele não esperava que ele estava tão enferrujado. Eu acho que ele mesmo tomou um susto com isso. Aí ele como um lutador de alto nível, quando ele dava aquelas declarações assim, eu quero voltar contra o Ngannou, quero voltar contra outros lutadores. Eu entendo por quê. Porque ele é um lutador de altíssimo nível. Tanto é que a gente assistindo a luta tomou um susto, quem é que tá lutando aí? Não tava entendendo, né, o que tava acontecendo. Só que agora o Verdun tem que se adaptar a essa nova realidade dele e ver que não é assim, que ele tem que lutar em alto nível. Eu acredito que o Verdun não está em tempo, talvez, de se aposentar, porque a gente vê algumas pessoas já falando sobre a aposentadoria dele. Mas só uma coisa, Alex. Se aposentar não, dá pra ele tentar mais uma lutinha aí ou outra, uma ou duas pra se aclimatando e pegando um nível mais abaixo. Porque o pessoal é meio imediatista, ganhou tá bem, perdeu tá mal. Mas também não é assim, né? E o tempo afastado contou bastante, né? Com certeza. Muitas pessoas criticaram realmente pelo nível do Oleinik, né? Que não é conhecido por uma boa trocação. Muitas pessoas falaram em questão de aposentadoria por causa disso. Mas eu também entendo, cara, 2 anos parado, pandemia, eu também, por mais o susto que eu tomei, eu acho natural ele não voltar bem também. Eu acho natural, pra mim não é um susto. Sim, e cara, também, só ia fazer um adendo, Alex, no meio dessa pandemia e os meses antes da pandemia também, eu acho que é o que me parece, não tô no dia a dia do Verdun, mas o que parece é que ele não tá mais aquele cara 100% treinado em foco em treino, até porque o cara já conquistou o mundo já, foi campeão do mundo e tudo, né? Eu acho que ele não estava tão focado assim em treino antes da pandemia. Até porque ele estava se dedicando bastante ao canal dele que ele criou no YouTube, né? E ele é bem ativo nas redes sociais também. Não, é verdade. Ele criou esse canal no YouTube, ele comenta as lutas também, né? Do UFC na transmissão do ESPN. Ele comenta pro UFC Latin América. Ele comenta na ESPN, só que é para América Latina. Os países de língua espanhola ele comenta para todos. Pois é, ele é um cara assim que ele tá longe de depender do UFC, ele luta realmente por amor, né? Aí tipo assim, e o Verdun deve ser um cara que tem outros empreendimentos também. Eu só concluindo meu raciocínio aí, questão do Verdun, eu acredito que se ele dar uns passos atrás aí, pegar um lutador menos ranqueado e voltar, cara. Voltar, treinar certinho, esperar passar essa pandemia um pouco, treinar normalmente e aos poucos eu acredito sim, ainda mais que essa categoria é envelhecida e tecnicamente são poucos lutadores que se destacam, eu vejo o Verdun bem ainda nessa categoria. Uma luta que eu acho que seria boa, tanto para ele quanto o Cigano, seriam os dois se enfrentando na próxima. Porque se ele pega o Cigano, apesar que o Cigano tá bem nas últimas lutas, mas o Cigano tá com um ritmo maior de luta e parece estar mais aquele ritmo de luta. E eu acho que o Cigano tá inteiro ainda para também por ser esse campeão. Ele não vai querer dar muitos passos atrás do Oleinik. Eu acho que ele vai querer se manter na mesma pegada e pegar alguém ali do top 15 e se embolar novamente ali. Eu acho que ele não vai querer voltar tanto atrás. Pessoal, eu pelo que eu vi essa apresentação do Verdun, né, eu acho que não é injusto
tanto pro Verdun, tanto pro Cigano, eles se enfrentarem, né? Porque aparentemente o Verdun acordou em 2008, né? Então parece aquele Verdun que lutava na primeira passagem pelo UFC, né? Um lutador mais unidimensional, que era Nossa, a mais trocação overhand, do né? Verdun era horrível demais, cara. Sim, Nossa senhora. totalmente overhand, Isso. né? Então, se estão em 2008, eles podem repetir essa luta aí, né? Então, fazer a revanche, porque a situação dos dois não tá legal. O Verdun mostrou nessa volta que esses 2 anos parados fizeram ele sentir. Eu nunca vi nessa apresentação, nessa segunda volta, né, do Verdun ao UFC, uma apresentação tão ruim. O Verdun, assim, mesmo os que ele perdia, ele não estava com esse nível. O Verdun, essa luta, ele ficou basicamente no primeiro round fazendo aquela guarda tartaruga, né? Fechou o rosto e o Olenik começou a dar aqueles mata-cobra. Dali mata-cobra, dali mata-cobra. O Verdun não tinha movimento de cabeça nenhum, não estava fazendo footwork nenhum, só estava parado. Várias vezes ele foi encurralado na grade, né? E não sei se ele imaginou que o Olenik era mamão com açúcar para ele, se não sei se ele entrou de salto alto, alguma coisa assim. Não que o Olenik surpreenda na trocação, mas eu acredito que ele deve ter achado que esses 2 anos dele parado não fizeram efeito nenhum, mas o cara voltou sem ritmo, parece que desaprendeu a trocação dele, que por mais que não fosse a melhor da categoria, era uma trocação bem acima do que a maioria que a gente encontra nos pesos pesados, né? Geralmente o peso pesado é uma mão pesada e deu, é um pacote clássico, né? Mão pesada, barriga grande e falta de gás. O Verdun, ele hoje está se aproximando mais disso do que ele estava há 2, 3 anos atrás. Ele também, não sei se você chegar a notar, ele também voltou um pouco mais fora de forma, né? A gente dá um desconto, porque o Verdun já está com seus 42 anos, né? Mas ele estava um pouco fora de forma, ele não estava tão bem assim, não sei se o Verdade. efeito eu não sei se foi o efeito da pandemia, que ele não pôde ir lá fazer o trabalho na academia dele, ou se ele se relaxou, porque, como o João disse, né, ele tem o trabalho dele ali, ele é comentarista, né, então ele tá tranquilo nessa parte mesmo afastado, né, e não se empenhou, mas assim, me surpreendeu negativamente, assim, não tenho o que falar. A sorte do Verdun, sendo sincero, é que os anos e anos e anos de jiu-jitsu dele foram tantas repetições que ele continua afiado até hoje em dia, né? Tanto que quando foi para o chão foi um passeio, né, do Verdun, né? Mas ainda comentando no chão, vocês viram que o Verdun chegou a posições de dominância e não quis acertar o Olenik. O que aconteceu ali? Ele esqueceu? Ele achou que estava no ADCC só para trabalhar a transição? Então, eu acho que o Verdun, não sei se achou que estava no ADCC, mas o narrador do combate estava achando com certeza. Se Cara, fosse no ADCC, o Verdun tinha ganhado, hein? Então, mas eu entendi que vocês falaram poderia para ter dar o copiado cigano para mais, ele. poderia ter copiado mais, né? Poderia ter copiado. Ele deu um alá, Demian Maia. Muitas vezes a gente já reclamou dele por causa disso, né? Então, ele Sim. ficou ali, acho que ele ficou por cima ali e ele tava meio que já extenuado sem gás e nada tava dando certo. Eu acho que o Verdun ficou só buscando a finalização e esqueceu de bater, né? Como vocês falaram mesmo. E se ele continuou batendo ali, eu acho que ficaria mais claro o round para ele. Sim, com certeza. Eu acho Se, que se, por mais que ele não finalizasse a luta ali no golpe, né? Ele poderia ter, Isso. pelo menos, se a dominância fosse grande, ter arrancado um 10-8. Não precisava acabar com o cara, mas se a dominância é grande, ele começa a acertar golpe, o Olenik não faz nada, fatalmente ele poderia ter desenrolado um 10-8 e ter ganhado a luta, porque foi uma luta Isso. apertada. Se ele tivesse em eu, cima, tava, eu, batendo, ficasse o round eu inteiro, né? assisti eu reassisti um pedaço do começo da luta, eu achei engraçado
que o Oleinik foi para cima do Werdum, já deu os primeiros golpes, acertou o Werdum já regalou um olho assim, tipo assim, velho. Eu achei, parecia um olhar meio perdido. Cara, eu acho que ele mesmo, ele não estava acreditando na postura dele, ele parecia meio perdido durante a luta, assim, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Eu acho que ele não treinou, na minha opinião, Alex. Para mim, acho que ele não conseguiu treinar. Ele foi na luta assim, achando que ia conseguir, porque o Oleinik foi, vamos ser sinceros, foi uma luta pro Werdum vencer. Não é uma luta onde eles queiram alavancar o Oleinik, eles queriam fazer o Werdum voltar com vitória, né? Mas eu acho que faltou ritmo. E tu, João? Eu acho a mesma coisa, faltou um ritmo Verdun e quando ele entrou no octógono e sentiu a luta, ele meio que demonstrou que não estava preparado para aquilo lá e acho que contou tudo, a questão da pandemia, ele tá treinando por Skype, a falta de ritmo, o tempo afastado, e ele acabou se embananando com o Oleinik, né? Deram o Oleinik para ele voltar bem e acabou acontecendo o que a gente viu, né? E agora, seguindo para o próximo destaque do card preliminar, fala qual é o seu destaque aí, Lucas, do card preliminar pra gente. Então, eu vou dar um destaque positivo. Era uma luta que a gente já esperava que ia ser positiva, né? É do nosso Cowboy Cerrone versus o Anthony Pettis, né? Foi uma luta, assim, divertida pra caramba. Eu gostei muito porque a gente teve anteriormente a luta do Luke, né? E foi uma luta de trocação a do Luke. Só que a luta do Pettis e a do Cowboy, além de ser de trocação, a gente pôde ver um nível maior de trocação, né? Os dois eram muito mais refinados do que o Luke e o Price, né? Então foi um lá e cá toda hora. O Cowboy estava mais rápido, né? E acertou mais o Pettis. Só que o Pettis ele estava batendo muito mais duro no Cowboy, né? A gente via que o Cowboy dava 2, 3 socos assim no Pettis, o Pettis vinha com um direto ou com um chute, o Cowboy já dava uma afastada, né? Então foi mais aquela clássica briga de volume, né? Versus força, né? Versus a pancada mesmo, né? Eu achei bem positiva. A gente tinha comentado que o Pettis ele estava meio fora de forma na categoria, né? Ele deu uma ajustada, ele veio meio menos pançudo. Acho que dessa vez ele deve ter feito um aeróbicozinho ali para queimar aquelas gorduras. Tava com ritmo bom, a luta foi lá e cá os 3 rounds, né? Muita trocação, muita criatividade, né? E eu tenho só que admirar, porque para mim, do card preliminar, né, foi o melhor nível, né? A gente pode argumentar que teve algumas surpresas positivas, né? Como a luta do Rosa, né? Que a gente viu um alto nível de jiu-jitsu ali do Mitchells, mas essa aqui foi um lá e cá, assim, muito bom ali para aquecer o card principal, né? Vocês não concordam? Concordo, a luta do Cerrone e do Pettis foi uma clássica pancadaria. Eu gostei bastante dessa luta. Foi uma você ótima luta aí para encerrar o card preliminar, né? Que tipo assim, é o esporte do UFC, é um dos esportes de alto nível, o primeiro esporte voltando agora. E esse card preliminar, muitas pessoas estavam reclamando do Verdun, tá no card preliminar, do Cerrone e o Pettis. Muitas pessoas estavam reclamando, porém, como o pessoal dos Estados Unidos, às vezes, tem mais acesso, as pessoas que não acompanham tanto, tem mais acesso ao card preliminar, chama muita atenção, né? São grandes nomes aí, que para fechar esse card preliminar foi perfeito, cara. Pettis contra o Cerrone, uma luta na trocação. 2 caras de grande nome aí. É para chamar realmente a atenção de volta do público aí pro esporte. Agora já passamos pelo card preliminar, vamos subir para o card principal, que hoje tem bastante coisa para comentar. Começar de baixo para cima, vamos ver aqui. Greg Hard e Organi Castro pula, vamos para o Jeremy Stephens e o Calvin Kattar. E aí, qual a sua impressão da luta, Alex? Gostou da porradaria franca entre os dois? Cara, eu no nosso primeiro podcast, eu não sei se vocês lembram o que eu tinha falado, eu disse assim, eu vejo o Kattar subindo numa crescente e vejo o Darren Stephens decrescendo.
ele desevoluindo, mas é natural. O Stephens tem muitas guerras, cara, e quem conhece ele sabe que ele é porradeiro, e o Qatar está se tornando um porradeiro também. A gente tá vendo aí, os dois têm um pouco parecido o estilo de ir para cima, e que luta que eles entregaram pra gente, pessoal, que luta. Realmente. O Stipe estava tentando responder, estava acertando alguns bons golpes também, mas a juventude do Qatar, a trocação dele estava fazendo a diferença, a gente viu. O Stipe estava ali, a alma dele, ele estava, só que eu vejo ele não está mais o mesmo de antes. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, que o Stipe deu uma decaída. Então, Alex, nas últimas lutas eu percebi mais essa decaída dele aí, essa queda no ritmo, mas nessa luta eu não acho que ele estava tão mal. Ele estava até bem, estava conectando alguns golpes, bons golpes, teve bons momentos. Ele até bem. Só que o problema é que o Stephens ele acaba se complicando, se bananando quando ele pega strikers melhor que ele. Igual contra ele aconteceu com o Yair, já perdeu mais técnico, pega mais polido. Quando ele já pegou o Edgar contra o Aldo mesmo, contra outros caras da categoria, e foi o caso do Qatar, né? Ele começou até que bem, mas depois o Qatar foi achando a distância, achando o time de golpe, de resposta, e acabou nocauteando o Stephens, né? Com aquela cotovelada lindíssima. Mas eu concordo. Pode falar. Eu sei que ele tá, com certeza está na decrescente já, mas nessa luta eu não vi tanto, eu vi mais nas outras. Mas completa aí o que você falar, Lucas. Não, eu concordo com tudo que tu colocou, João. Ali, o problema é que a gente observava essa luta por cima, né? Eu acredito que nós três, eu não me recordo agora, mas nós três apostamos no Qatar, né? Foi. E o problema principal é que quem observa somente o ranking não sabe a qualidade que o Qatar tem. O Qatar é produto pro top 5. O Qatar, as duas únicas derrotas dele são para contenders legítimos, né? O Zabit e o Moicano, que agora subiu, né? Então, o Qatar, por mais que tivesse atrás, é um cara que deveria estar lá na frente. E ali a questão do Stephens é que o Stephens, como tu falou, começou bem, só que aos poucos o Qatar fez o ajuste no jogo e aquele golpe que o Qatar aplicou, não tem queixo que aguente aquilo, cara. Aquilo foi de encontro. O Stephens caiu desorientado já tinha ido embora o Stephens quando bateu. Aquela cotovelada de encontro foi bonito pra caramba. E o Stephens, por mais que seja um cara duro, um cara trocador, cara, não tem. Realmente, quando o Stephens encontra um striker mais polido, ele bate. O teto dele é sempre esse. Pode ver que o Stephens vem pegando uma série de lutas difíceis, até por isso justifica as derrotas. O Stephens não está perdendo para Baranga, ele está perdendo para caras legítimos. Só que ele sempre bate no teto dele. Pegou um cara mais técnico, por mais que o Stephens seja mais pegador, os strikers mais técnicos conseguem explorar as brechas do jogo dele, né? Então, eu vi que ele estava bem nessa luta, mas é mais uma derrota pro cartel dele e não sei o quanto isso afeta o psicológico, né? Ele já teve sequências de derrotas e se recuperou, né? Mas, como o Alex falou, é um cara muito rodado, né? Ele não tem tanta diferença de idade que o Qatar, se eu não me engano, é só 1 ano. Mas o Stephens tem muito mais lutas, né? Tem muito mais guerras, né, que o Qatar, né? Então, eu realmente acho que o Stephens tem que dar uns passos atrás, pegar assim o UFC tinha que dar uma luta um pouco mais tranquila para ele, porque senão, se ele pegar outro cara ali do nível do Qatar, assim, de nível técnico, o Stephens vai amargar mais uma derrota. E a gente sabe, quando começa essa crescente de derrotas, é difícil do cara conseguir sair, né? Eu não sei, como eu disse, não sei se isso afeta o psicológico dele, mas 4 derrotas, 5 derrotas e assim seguindo, o cara geralmente não consegue se recuperar. Dentro do evento, né? Quando eu digo que ele está em decrescente, é porque ele resistia mais às lutas. Ele entregava 2, 3 rounds de insanidade, cara. Ele entregou ainda contra o Qatar, só que ele já caiu no segundo round. Ele não era assim. Ele não caía no segundo round.
Ele entregava uma luta e ficava ali. Nisso. Ele estava bem contra o Qatar, mas eu percebo a potência, a força dele decaiu. Mas é isso, ele estava até bem. Ele realmente saiu melhor nessa luta. É isso aí. É que o Stephens, ele é o típico porteiro, né? Você tem que bater ele pra seguir na categoria. E ele, quando ele pega strikers melhor que ele, os caras conseguem driblar ele com a técnica, sobressair sobre ele. E quando não é strikers, é cara que explora o jogo de solo dele, né? Mas na próxima, o UFC é bom. O UFC dá um cara mais na medida pra ele, porque o Stephens é um bom ativo, né? Ele é um cara agressivo, empolgante, e tem que dar um cara mais na medida, que é um cara que vai casar legal com ele. Um cara mais com estilo meio porradeiro que nem ele. Porque se continuar dando caras próximos aí do ranking, caras ou de cima, ele vai entrar numa sequência de derrotas maior ainda. Mas será que não é... Será que não é porque o Stephen chegou muito alto no ranking e pegou os caras muito da cabeça, que o Stephen sempre foi um cara de meio de tabela, né? Pegava ali um Josh Emmett, pegava um Charles, acabava sendo derrotado, né? Pegava um Holloway, acabava sendo derrotado, mas os meios de tabela, né? Denis Bermudes, pegava um Renan Barão, ele conseguia vencer. Agora ele chegou muito próximo, né? Na fase que ele pegou o Aldo, que ele estava muito próximo de ser um dos cotados para o cinturão, né? Se ele ganhasse do Aldo, com certeza ele poderia ter disputado o cinturão. Mas ele acabou, eu acho que ele subiu demais e tá pegando só a cara dura. Ele pegou o Aldo, depois o Zabit, teve 2 lutas com o Yair, aquela que foi no contest, né, por causa do dedo no olho, a segunda com o Yair e agora o Qatar, né? Então, talvez ele tenha chegado muito alto e não deu tempo para ele se aclimatar, né? Ele pegou só a luta dura ali em cima e agora realmente ele tem que voltar e repensar o que ele vai fazer, né? Não, mas o Stephens mesmo, teve um período de entre safra na categoria do peso leve, do peso pena, aí ele conseguiu dar uma chegada lá em cima, mas tipo, o caso dele, Lucas, o Stephens é o clássico porteiro, né? Ele não tem material para disputar cinturão, né? Mesmo ele repensando um pouco, agora é ele repensar a carreira e pegar uns caras mais de trás, porque se ele continuar pegando os caras que estão na frente dele ou próximo dele do ranking, a chance da sequência de derrotas aumentar é bastante grande, né? E ele já engatou outras sequências de derrota no UFC, né? Que ele vai estar lá em cima, tá um pouco mais acima do ranking, começa a perder, volta a pegar os caras de baixo, ganha e sobe novamente no ranking. Mas o Chiefs é um cara bom pra se manter no plantel, né? O UFC não vai abrir mão dele. Ele já fez isso algumas vezes, né? Subiu no ranking, chegou lá nas cabeças, desceu novamente, depois fez mais algumas vitórias, aí já fez isso algumas vezes. É de praxe, né? Ele faz isso, né? Ele chega na rabeta ali para entrar no top 5 e daí amarga 2, 3 derrotas e vai se recuperar, né? A questão é que dessa vez, eu acho que essa última subida dele, ele subiu longe demais, que daí ele conseguiu pegar as cabeças, né, do Pena, porque querendo ou não, José Aldo, Zabit e Ayrson, então, o José Aldo não mais, que desceu, né? Mas era tudo top 5, né? Então ele acabou batendo ali, eu acho que ele alçou voos muito altos, né, para ele. Não que ele é um mau lutador, mas a gente sabe que o teto dele ali é ficar entre o top 7 até o top 10, é mais ou menos onde o Stephen sempre se colocou, né, pegando caras como o do Rochoy, o Gilbert Melendez, ou até o Josh Emmett, né, que são as vitórias anteriores dele, ele se dá bem, mas pega um José Aldo, pega um Zabit, não tem como ele render, né? Pode ser isso, mas também pode ser também, como o Alex falou, que chegou a hora dele repensar um pouco a carreira dele, que tá cobrando as guerras, né? Pode ser isso também, né? Mas isso é sem dúvida, né? Já tá um cara com mais idade já também, tá se aproximando da porta de saída do esporte e ele tá mais velho também, né? E as guerras nas costas pesam. Mas agora vamos para a luta do óbito, aquela que eu falei que era um soco, um velório, e foi quase o que aconteceu. Francis Ngannou versus Jairzinho Rozenstruik. E aí, Alex, fala o que você achou dessa luta pra gente aí. Rapaz, é até difícil buscar palavras, né? Vou falar assim, se você quiser falar 20 segundos, tá valendo, porque a luta durou. Pois é, cara, é massacre, é morte, é destruição, guerra. São várias palavras homicídio que podem doloso, ser né? usadas. Homicídio,
Cara, requinte o de Ngannou crueldade. tinha que ser preso, cara. O que ele fez com o Jairzinho, ele tinha que sair do UFC e ser preso. E tem uma Jair. coisa também. Cuidado com o que você peça. O Jairzinho pediu essa luta, bateu no peito. Pois é, Joga cara, esse negão pra mim que eu vou derrubar ele. ele pediu e recebeu, né? Pois é, galera, o que é isso? O Ngannou, por mais a gente sabe, o Jairzinho é um cara gabaritado aí no mundo da trocação, tem, cara, contando as lutas dele no kickboxer, que ele fazia? Qual que é o... Kickbox. Isso. Tá juntado com as lutas de MMA que eu vi, dão quase 100 lutas. Ele foi nocauteado 2 vezes. Ao todo, acho que 85 vitórias. Alguma coisa assim, foi nocauteado 2 vezes na carreira inteira. Agora, essa foi a terceira vez, mas esse nocaute que ele levou pelo Ngannou conta pelos 10. Pois é, cara. Que impressionante. Aí, gente, eu apostei no Ngannou por causa disso. Cara, existe a técnica, existe o jiu-jitsu, o boxe, o muay thai, tudo. Movimentação, existe tudo. Só que existe um cara chamado Francis Ngannou. O cara é uma força da natureza, velho. E que ele provou aí que muitas vezes não é a técnica que manda, é a potência mesmo. O cara foi pra arrancar a cabeça, velho. E você viu ali que se o árbitro não interfere, bicho, ele tinha dado mais alguns golpes. Eu não sei o que tinha acontecido com o Jairzinho, cara. Ele não pode fazer aquilo. O Ngannou deu mais 2 socos ainda antes do árbitro chegar, né? E o Jairzinho ainda foi corajoso, que na hora que o Ngannou partiu pra cima dele igual uma besta, em vez dele evadir ou tentar se defender, fechar o casco, ele tentou dar chute baixo e contra-golpe ainda. Acertou, jogou um contra-golpe ainda, pegou meio que de raspão no Ngannou, mas o Ngannou desviou. Ele desviou? Ele desviou de 3. Ele desviou? Ele desviou de 3, aí jogou um chute baixo, jogou um contra-golpe ainda, um soco. Só que Ngannou nem sentiu, partiu pra cima igual uma besta louca. E foi o que a gente viu, né? O Cormier que teve a melhor expressão. Primeiro tipo aquele, nossa, tudo isso, e depois aquela cara de tristeza, espanto, falando, será que eu vou pegar esse negão, ter que matar esse negão no peito? E se dando a ordem, o cinturão do Miocic, e o Miocic perdeu o cinturão, porque ele não quer lutar tão rápido, por causa da pandemia. Vou falar uma coisa, o Cormier tá com uma pica grande na mão, porque não existe passado no wrestling olímpico, não existe muita coisa dessa aí que possa te amparar se entrar uma mão daquela liga no direto no meio da sua cara, né? É caixão e vela preta. E o DC já falou que aceita lutar. Se o Miocic não lutar até o final do ano, o DC já falou que... Lembrando que o DC não tem obrigação nenhuma de pegar essa luta, porque ele já falou tem muito tempo que ele só queria pegar a última luta com o Miocic para dar a trilogia. Ele não teria obrigação nenhuma. O fato não tem obrigação, mas o fato dele falar que ele aceita essa obrigação com o Ngannou, eu acho massa, cara, que mostra que ele tem coragem, não tem peito, né? Ele não tem obrigação, tá? Ele quer lutar com o Miocic. Se o Miocic não voltar agora, aí o cinturão vai ficar vago, né? Aí cabe a ele, é o próximo da fila. Aí o próximo da fila seria o Curtis Blades, né? Mas o Curtis Blades já perdeu 2 pro Ngannou, né? Não tem nem como, né? O ranking dos pesados é Miocic campeão, Daniel Cormier, Francis Ngannou, Curtis Blades, e o Cigano tá em quarto ainda. Derek Lewis tá em quinto no peso pesado. Meus amigos, essa categoria é maravilhosa. O que eu tenho a falar é, parafraseando o nosso colega lá do grupo do WhatsApp, que se o Daniel Cormier toma uma mãozada daquela do Ngannou, ele vai dormir e vai sonhar que tá ganhando do John Jones. Bem isso. Desse modelo. Não tem. Porque essa é uma patada similar a essa, o Cormier já sobreviveu, né? Que ele levou o upper do Anthony Johnson, que ele saiu do chão. Ele saiu pulando. Sobreviveu, né? Agora sobreviver uma segunda eu acho mais difícil. Cara, e a idade já chegou também. E o Ngannou também é assim, vamos ser sinceros, o Ngannou é um mutante, né, cara? Não tem como um cara daquele ali, assim, sendo sincero, nesses anos aí que eu assisto MMA e os anos que eu acompanho, né, mais frequente, até as lutas antigas, de eventos antigos, eu nunca vi um lutador que me assustasse tanto como o Ngannou faz, cara. O que o Ngannou é como
como representante dos pesos pesados, é um negócio fora de série. Ele é totalmente um animal, cara. Ele que deveria ser o Black Beast ali, deveria ter esse apelido, porque o que esse cara faz, o que ele fez ali com o Jairzinho, assim, a gente pode argumentar, né, que não mostrou tanto na passagem dele aí no UFC, né, pegou o Baby, pegou, como é que é o nome daquele rapaz lá, o Pretty Face, não vou lembrar o nome do lutador agora. O cara que ele nocauteou, ele conseguiu knockdown com jab? Isso, esse aí. Depois pegou lá o... Hamilton, o nome do cara. Depois ele pegou o Overeem, tudo. Ele não mostrou, assim... Ele não se mostrou dentro do UFC ser aquele lutador fora do padrão dos pesados, né? Porém, se a gente for buscar o background dele, ele é um cara super gabaritado, né? Então ele mostrou fora do MMA que ele não tem medo de mão pesada. Ele com certeza na carreira dele fora do MMA, ele deve ter pego strikers que pegavam muito duro, que era uma mãozada e acabava com o oponente. Mas o Ngannou é diferente. O pessoal pode argumentar que o Ngannou tem aqueles defeitos de jogo de chão, ou o defeito psicológico que ele travou, né, com o Lewis, mas dessa vez o Jairzinho teve tempo antes da blitz de dar 2 low kicks no Ngannou. Quando o Ngannou viu uma brecha no Jairzinho, saiu, o Ngannou, ele correu para cima do Jairzinho, correu dando mãozada, o Jairzinho desviou de 3 mãozadas ali, conseguiu dar uns golpes no coco do Ngannou ali, desviando, mostrou isso, querendo ou não, 20 segundos, ainda mostrou a qualidade de Jairzinho para desviar de um cara que vem correndo na tua direção, um cara maior que tu, o Ngannou, um cara gigantesco, e tu conseguir desviar e acertar ainda alguma coisa, só que aquele cruzado pegou ali, desligou, o Jairzinho não tem nem o que argumentar que ele caiu e tentou se levantar, não, o Jairzinho caiu apagado, sentado, sentou, cara, ele levou mais uma do Ngannou, virou de lado, olhou pro céu e viu a alma indo embora. Ali, cara, o que o Ngannou fez, eu acredito que surpreendeu por ele ter tirado o Jairzinho pra nada. Uma mãozada, cara, uma mãozada ele nocauteou. E foi uma mãozada onde não tava no contrapenado. O Jairzinho, ele tava desviando, só que não deu tempo dele desviar, aquele cruzado dele pegou. Jairzinho, olha, eu lamento, mas esse soco aí fez o Jairzinho parar lá no Suriname de novo, né? E sabe o que me surpreendeu? Que ele demorou para voltar. O Jairzinho demorou muito tempo para voltar. Geralmente a gente tá acostumado ao cara dar aquela apagada e acordar, né? O Jairzinho ficou e ficou. Daí chamaram o médico e o Jairzinho tudo olhando ali pro céu, né? Olhando lá pro teto lá do local do evento, olhando pro teto, nada de voltar. E eu genuinamente fiquei preocupado, né? Nível de preocupação que eu fiquei quando a Mayunas tomou o slam da Jéssica, de achar que o lutador ia ser levado direto para o hospital. Daí aos pouquinhos ele foi voltando, e como o Ngannou disse, né, que cuidado com o que você pede, né, então o Jairzinho tinha pedido essa luta, né, então ele que fez a fezinha, né, fez a pressão para casar, né, o Ngannou, como também ia ficar sentado esperando, né, ele foi lá e aceitou, né, e ele mostrou que o Ngannou ele superou o receio de mão pesada que ele estava com o Lewis, né? Então, esse é o primeiro striker assim que não está em decadência que ele pegou, né? Depois da luta com o Lewis, né? Então ele emendou uma sequência de 4 vitórias agora, né? Então pegou Caim Velasquez, pegou o Cigano, né? Pegou o Curtis Blades e agora só o esses Jairzinho, caras aí, né? Não, só essa ele galera. só a nata, né? E a gente tira sarro do Cigano, né? Que o Cigano tá na decadência, né? Só que o Cigano foi o cara que mais aguentou ali com o Ngannou. Foi o cara que passou do 1 minuto com o Ngannou, né? Nessa sequência dele, né? Surpreendente, eu não tenho nada mais a falar. E como o João disse, né?
Não tem jogo de chão que segure uma mãozada do Ngannou, cara. Pode, eu tenho a percepção que se o Daniel Cormier enfrentar ele pode até jogar pro chão, só que diferente do Miocic, não que o Miocic é melhor wrestler, que eles já se enfrentaram, a gente sabe que o Cormier é melhor wrestler que o Miocic. Só que diferente do Miocic, a diferença de tamanho do Ngannou pro Cormier é muito grande. Se eles forem se enfrentar, vai aparecer duas categorias diferentes. O Cormier, o gordinho ali, baixinho, com peso pesado. E o Ngannou, aquele cara ali que beira a altura máxima, né? Então, o cara ali... Agora já não tem mais, né? O nosso amigo Salsichão, né? Até esqueci o nome do cara ali. O maior... O Struve, isso. Não temos mais o salsichão ativo, né? Então, Ngannou ali, beira ali o topo de altura da categoria ali. E outra, né? O Ngannou pode ser jogado para baixo pelo Cormier, mas eu acho que a força bruta do cara vai fazer ele levantar e o Cormier não vai brincar, não vai transformar ele em uma boneca, né? Se o Cormier já sofreu na primeira luta um pouquinho com o Anthony Johnson, imagine como diz o nosso amigo Minotauro, um uppercut do Ngannou. O que vai fazer com o Cormier? Se o do Anthony Johnson já levantou ele do chão, o do Ngannou vai jogar ele pra fora do octógono. Ô Lucas, mas a única vantagem que o Cormier tem sobre o Miocic se ele fosse lutar contra o Ngannou é que ele é um cara mais veloz que o Miocic. Porque o Ngannou pra categoria é rápido, né? O único cara que pode ser mais veloz, que eu acho que ainda é mais rápido do que ele, é o Cormier, né? Porque na luta do Cormier contra o Miocic, o Cormier tava bem mais veloz com o Miocic. E isso influencia bastante também, não só na troca de mãos, mas por Cormier entrar em entrada de queda, buscar queda contra o Ngannou. Mas se essa luta acontece, eu já acho tem que estar muito atento onde ele vai pôr a cabeça na hora da entrada da queda, porque se entra um upper do Ngannou, é só um que precisa. Amigo, eu já acho que se o Cormier entrar nessa luta aí, o Cormier entrar nessa luta aí, já sabe como é que é o Ngannou, já vai querer derrubar no primeiro segundo. Se ele conseguir derrubar, vai ficar. Nossa, pra mim vai amassar o Ngannou 5 rounds ali, que ele não vai querer dar um vacilo. Mas vai. E o Cormier na luta, se ele for lutar com o Ngannou, Alex, não precisa nem necessariamente você quedar ele, né? Só basta você ficar fazendo jogo de clinch, prensando ele na grade, porque isso aí vai minguando os braços dele, né? Vai perdendo o suco dos braços e perde a potência, né? Descarrega a força do braço e aí a potência já era, né? O Ngannou perdeu a potência dos braços. O Miocic provou que dá pra fazer isso aí e o Cormier o Cormier faz bem melhor que o Miocic, né? Mas assim, né, o Miocic, ele minou o Ngannou e quando ele foi trocar, ele sentiu e foi minar mais um pouco, que não tinha sido suficiente, né? Ele minou o Ngannou e na hora que trocou, ele disse, opa, vou voltar pro jogo de chão porque não tá dando pra mim. Então o Ngannou tem que tirar a força dos... Tem que tirar a força dos braços dele, tem que ser três rounds pelo menos de isometria, derrubando ele, fazendo ele tentar levantar, prensando ele na grade pra você ter uma chance maior, né? Porque se ele perder a potência dos braços... Ele é só o Jairzinho. Só o Jairzinho pra querer entrar tocando com ele. Até porque na hora que o Ngannou foi pra cima do Jairzinho, se o Jairzinho fosse mais temperado no MMA e fosse do ofício de quedar alguém, o wrestler, um jiu-jiteiro, teria se jogado nas pernas do Ngannou. E ele não, ele quis contra-golpear o Ngannou. Aí deu no que deu, né? Porque o cara que tem aí... porque pro Jairzinho nem passa pela cabeça dele que é dar alguém também, né? Não, essa luta aí é só pra uma disputa de quem tem... pode falar. Eu acho que o Jairzinho nunca nem quedou alguém na vida dele também, né? Essa questão aí... Essa questão dessa luta aí era o confronto das mãos mais pesadas da atualidade, do peso pesado. Pra falar que é o mais bravo, peso pesado, né? Falar que é o que pega mais pesado. A gente já descobriu quem que pega mais pesado, né? Era pra ser contra o Derrick Lewis, né? Mas o Lewis o Ngannou ficaram fazendo concurso de encarada, né? Não aconteceu nada. Mas nessa já foi totalmente diferente. Vocês acham que esse Ngannou aí contra o Lewis seria insano, hein, cara? Uma revanche
com essa postura aí, seria... Ele ia nocautear. Se ele voltar assim, ele ia arrancar a cabeça do Lewis. Porque, Alex, vou falar uma coisa aqui, vê bem, ó. Você acha que o Lewis, aquela pança, e do jeito que ele faz os campinhos dele, ele conseguiria esquivar de 3 golpes do Ngannou, que nem o Jairzinho? Não desviava nem do primeiro. Não, né, cara? É difícil, né? Do primeiro já encaixava. Porque o Lewis é aquele pesadão que é lentão. A gente tá argumentando também, né, que o Ngannou, ele tem essa deficiência no jogo de chão, né, mas o Ngannou não deu chance pro Curtis Blade, né? A gente sabe que o Curtis Blade é um puta de um wrestler e não teve a chance, não teve a chance. O Lucas é time de Ngannou, vocês já perceberam, né? Ngannou mesmo. Gosta de uma melanina. O Alex, o Lucas gosta de uma melanina, gosta da melanina. Então, mas o Curtis Blade entrou com medo da mão dele demais, aí o Curtis Blade estava tentando nas quedas de longe, meio displicente, né? E aconteceu. Já sabia, bastante... né, que era a mão dele, né? Ele já só adendo João, pode falar. Que o Curtis Blade já sabia o Curtis Blade já sabia o que a mão do Ngannou faz, né? Sabia, mas é tipo que nem o Cormier falou na luta, antes da luta contra o Anthony Johnson. Ele falou assim, ele vai me acertar uma hora ou outra. Ele falou, não tem pra onde eu correr. Ele vai me acertar. Você tem que saber que vai acontecer isso. Ou vai ser no começo da luta, com toda a potência, ou mais pra frente. O cara que eu lembro que entrou com mais medo do Anthony Johnson foi o Ryan Bader. E todo mundo viu o que aconteceu, né? Nossa, aquela foi horrível, cara. Eu acho que o cara que pega o Ngannou, ele tem que estar precavido. Tu faz um seguro de vida e vai lutar com o Ngannou. Se tu ganhar, você ganhou a luta. Se tu perder, tua família ganhou dinheiro, né? Ou então o cara faz, sabe o quê? Eu já vi vídeo do Diego Sanches treinando queixo. O cara vai treinar queixo com o Diego Sanches. Não tá funcionando muito, né? O Diego Sanches, no caso, não tá dando certo o treinamento dele, mas é uma opção, uma saída. Mas então, já falamos bastante da luta do óbito, agora vamos... Treinar queixo que enganou, hein? Já falamos bastante da luta do óbito, agora vamos pra luta da aposentadoria, entre aspas, né? Porque eu não acredito nessa aposentadoria do Cerrudo. E aí, o que você achou da luta, Alex? Fala pra gente aí. Cara, eu vou ser sincero, falo abertamente, eu tava torcendo pro Cruz. Cara, mas a gente viu, né, o Cerrudo, ele tá num outro nível, outro patamar, e ele entrou na luta com sangue nos olhos, foi pra cima. O Cruz estava conseguindo fazer sua movimentação, só que ele não estava acertando muitos golpes. Aí o Cerrudo, ele tá num nível, cara, que cada luta que você assiste ele tá evoluindo, acertando os chutes baixos, minando a velocidade do Cruz. Ali no primeiro round, o Cruz estava tentando se achar, mas a gente vê que não tá no tempo dele. E também o cara já tá com seus 35 anos. Cara, para manter esse ritmo por 5 rounds ali, não sei se ele aguentaria. E o Cerrudo, cara, é atleta, velho. Atleta olímpico, a gente sabe aí que ele tá na ponta dos cascos. O primeiro round é isso aí, o Cerrudo tentando pegar o Cruz e tal, e acertando também, o Cruz dando poucos golpes na sua movimentação. No segundo round, o Cruz voltou até um pouco melhor, né? Até acontecer aquele incidente lá, que teve que parar a luta, e voltaram. Que time, cara, que time do Cerrudo, cara, ia acertar aquela joelhada, velho. Foi muito bonito. A estrela do cara tá brilhando, você vê que não é sorte, ele tá treinando aqueles golpes ali, ele tá treinando. E se você, com um wrestler de excelência aí, cara, você vê que as lutas dele, ele tá derrotando Cruz, Dillashaw, Demetrius Johnson, ele tá derrotando esses caras na luta em pé, cara. Impressionante a evolução dele. Esse lance o Marlon também, né? Aí, eu não confio muito, não. É o Marlon. O Marlon, cara, o nível que o Marlon tava, ele tava nocauteando todo mundo no primeiro round. Cara, o que o Cerrudo fez tá impressionante. Esse lance de aposentadoria dele, pra mim, é miguezinho. Miguezinho pra ganhar mais, cara. E tá certo, não tá errado. Sem dúvida. Com certeza. E você aí, Lucas? O que você achou da luta aí? Fala pra gente. Cara, eu achei que, como eu tinha falado nos nossos palpites, né, que eu via a única chance do Cruz vencer esse Cerrudo
é se o Cruz voltasse da forma que ele estava lutando lá na volta com que ele recuperou o cinturão, né? Que teve aquela luta com o Dillashaw, né? Assim, o Cruz ele voltou realmente com um pouco de movimentação ali. A gente viu diferente do que a gente está acostumado. E no segundo round ele começou a pegar esse time. Começou a jabear e partir para a direita, né? Fazer aquelas movimentações que parece que ele está dando um sprint, né? Ele dá uma corrida, parece que vai dar uma corrida e te acerta um jab, volta e te acerta um direto, né? Ele começou a pegar isso. Só que o que aconteceu? O game plan do Cerrudo foi muito inteligente. Ele, desde o começo, o Cerrudo não estava interessado em trocar mão com o Dominick Cruz. Ele estava interessado em minar as pernas do Cruz, né? Então, se você vê o primeiro round, o Cerrudo praticamente ficou chutando as pernas. Então, ele chutava a perna da frente, daí o que o Dominick fez? Então na hora que eu entrar, eu jabo, e na hora que eu ver que ele vai armar, né, eu troco de perna, troco a minha base. O que acontecia? O Cerrudo ia na perna esquerda. Então, se a base do Cruz fosse a perna esquerda na frente, ele acertava. Se ele trocava para a direita na frente, o Cerrudo ia para a direita. Teve até os lances mais engraçados que o Cruz, ele estava levando tanto chute que ele bolou de pular. Ele pulou e levou o chute ainda assim, né? Não sei se vocês notaram esse pulo que ele deu. Ele pulou e o chute mesmo assim acertou. E a minha impressão da luta, como eu tinha falado aqui no podcast anterior, e com o tempo, né, o ser humano só evolui e o Cruz, que sempre todo parado, ele ia fazer bastante, ia pesar bastante. E quando começou a luta, principalmente no primeiro round, o Cruz estava com um tempo de resposta lento. Ele estava quicando, porque ele sempre fica quicando mesmo na ponta dos pés, mas ele estava com um tempo de resposta lento. Tava ciscando, né? Tava só ciscando, o tempo de resposta lento, quando ia fazer uma combinação de mãos na cena, achar o Cerrudo. O Cerrudo estava quase 1 quilômetro de distância, ele dava low kick. E eu falei, demorou. Nossa, ele se tem parado pesou bastante. Aí no segundo round, ele voltou um pouco melhor, mas mesmo assim sempre o Cerrudo na frente dele, com mais chance de vencer a luta do que o Cruz. Sim, e ele já parecia que tá minguando também. O que eu vi foi isso, ele demorou para ajustar, e quando ele começou a ajustar, ele já não conseguiu desempenhar tão bem, porque ele já estava muito machucado nas pernas, né? O Cerrudo fez o certo, minou a movimentação, que é o ponto forte do Cruz, porque o Cruz ele não é pegador, o Cruz não é um striker de um soco. O Cruz é um cara de maratona. Tu não encontra ele. Esse é o jogo do Cruz. Ele não é encontrado dentro do octógono. Ele vai te acertando, tu não consegue contra-golpear ele. Aí, quando ele começou a pegar o ritmo, ele já estava todo minado, as pernas dele já estavam toda minada, né? E a gente sabe que os principais problemas do Cruz foram as pernas, foram o joelho dele, né? Então, todas as vezes que ele estava saindo, era lesão nesses locais. Então, acabou que eles deram aquela cabeçada, né? E daí, na volta, não sei se foi o sangue, né? O Cerrudo veio com tudo, né? Pegou o timing. A gente pode argumentar que aquilo pode ter sido um chute no corpo, né? Ficou no ângulo, não deu para ver, né? Eu acho que foi um chute. Pareceu que ele armou um chute, né? Normal. E coincidiu de pegar, né? Daí bateu a cabeça, o Cruz voltou, falhou as pernas, né? Daí o Cerrudo já veio com aquele direto, pegou no Cruz, ele tentou se levantar, mas a gente pode até falar da polêmica, né? Se foi justo ou não foi, mas na minha concepção, eu vou perguntar para vocês também, na minha concepção não tinha muito o que fazer. Ele já tinha tomado 4 ou 5 porradas na cabeça e não estava se defendendo, estava tentando levantar. Então, eu acredito que a interrupção poderia ter esperado um pouquinho mais, mas não é injusta, não. Ele tomar 4 ou 5 golpes na cabeça limpo, sem nenhuma defesa, é caixão, ele tá se prejudicando fisicamente, o árbitro tá ali para evitar que isso aconteça. E aí, o que vocês acham? Poderia ter deixado mais, mas também não tem muito o que reclamar. O Cruz está reclamando, tem a razão dele de competidor, mas está reclamando até demais, porque na
Na hora da paralisação ele fala, eu tô levantando. Sim, você tá levantando, mas tá levando 5, 6 socos na cara limpo e não conseguia se defender de forma inteligente. Sim, Isso tá é com se as duas defender mãos de no forma chão. inteligente. Tava tomando soco. Poderia ter deixado porque ele parecia estar um pouco inteiro na luta ainda, mas como parou, não tem muito o que reclamar. E o Cruz saiu esbravejando nas redes sociais que o cara tava fedendo a bebida, fedendo a cigarro. E se isso não se comprovar, é uma atitudezinha de babaca do Cruz, hein? Com Ele certeza, ficou não soube. revoltado, mas tipo, se o cara for Cara, punido pelo UFC ou pela comissão atlética, aí sim tem um fundo de verdade. Mas se nada acontecer, só prova que o Cruz está dando desculpa pra derrota. Eu, eu acho que ele estava a, muito impress, tonto e começou a cheirar coisa que não existia. Também acho. a E tipo, o impressão que, UFC a vai. impressão que dá, eu tenho a mesma visão que você, João. Ele estava levando muitos golpes ali. Eu também, olhando de fora, deixaria um pouco mais a luta transcorrer, mas também não julgo o árbitro ter parado, que o Cruz está levando muitos golpes. Cara, e pra mim não é pra se julgar o árbitro, não. Pra mim podia ter deixado, mas parou, tá tudo bem. Ele E É fez o correto Cruz, aquele. porque. Só É pode falar, aquilo Alex. da realmente essa cruz. atitude do. Pode falar. Não, é que aquilo é uma cruz e a espada, né? Se tu para muito cedo é porque tu não deixou o cara lutar. Se tu para muito tarde, tu deixou o cara apanhar. Então eu sou pelo árbitro que prefere parar um pouco mais cedo do que um pouco mais tarde, né? Então ali o Cruz estava com uma mão no chão, uma na grade. Ele estava se defendendo com o quê? Com cabeça? Isso não é defesa, você leva golpe, né? Isso. Complementa o que você falou, Alex. Não, mas essa eu ia comentar sobre essa atitude do Cruz aí, cara. Se ele tinha ele falou que percebeu isso aí antes até da luta. Eu ouvi falar hoje. Cara, se ele percebeu isso daí, era pra ele ter falado antes, né? Na hora que É aconteceu isso mesmo, tudo, Alex. que ele Ele tava vai lá falar no depois que chão, aconteceu, né? tu vai falar depois. Perdeu a luta, vai sair falando. Se tinha percebido, era pra ter falado antes, velho. Isso. Pegou muito mal, cara. Muito desculpinha. Eu sou fã do Cruz, torci por ele nessa luta, mas pegou mal. Essa desculpinha é mal perdedor, vou falar a verdade. Com Isso aí, Alex. certeza. E igual o Cruz falou que era pro árbitro deixar mais porque é luta de cinturão, mas na regra não fala isso. E o árbitro tá lá pra proteger a integridade do atleta, né? E foi isso que ele fez. Agora, seguindo para Verdade. a luta principal, que foi aquela luta lá que eu dei aqui de Cavaleiro do Apocalipse, que eu falei quando algo pode dar errado, quase certeza que vai dar, e acabou com o sonho de todos de ver Ferguson versus Khabib, e a melhor definição que eu vi dessa luta foi no Embedded, que perguntaram pro Ngannou o que ele esperava. Aí ele falou, você pega dois psicopatas e os coloca juntos. E eles vão se matar. E foi quase isso que aconteceu na luta, né? É que você tem que falar dessa luta pra gente, Alex. Cara, que apresentação do Just Gate. A melhor apresentação dele, a meu ver, é questão de evolução, de saber o tempo certo dos golpes, de maturidade. Cara, que evolução dele, a técnica. Ele estava sabendo os momentos certos de golpear. Ele teve alguns momentos daquele Just Gate nocauteador, matador. Ele teve aqueles momentos. Só que ele entrou com uma mentalidade um pouco mais estratégica. Eu achei bem legal que o Just Gates sabe que o Ferguson é um maratonista, igual o Cruz, de 5 rounds. O cara vai crescendo. E o Just Gates soube certinho capitalizar em cima disso aí. Nos momentos certos, colocando seus golpes pesados, ele foi crescendo na luta, botava um golpe, botava outro. O Tony Ferguson no primeiro round, no segundo round, teve seus momentos, deu aquele knockdown no final do segundo round, mas o Just Gates segurou o tranco e foi dando machadada, só machadada, até no quinto round, cara, não dá, velho. É muito golpe pesado do Just Gates que vai entrando e o Ferguson suportou tudo aquilo, cara. Eu até gostaria de dizer que eu concordo, depois a gente vai falar sobre essa paralisação aí, depois vocês comentam também, mas tipo assim, eu gostaria de comentar também que eu achei muito chato a declaração do Dana White depois, cara, achei muito mau gosto ele falar que ele viu o Ferguson velho, lento, pô, o cara numa pandemia, o cara podia ter negado essa luta para pegar o Khabib depois, não tinha obrigação nenhuma, ele aceitou a luta, fez o evento,
pra final das contas o patrão ficar falando mal, cara, eu acho uma sacanagem do caramba, falar a verdade com vocês. Ah, mas isso aí dá pra entender um pouco, Alex. É mais que o Careca tem um rancorzinho dele, porque já ofereceu luta pra ele. Pra ele se recusou, não quis lutar novamente pro cinturão interino, que era contra o Poirier, e o Poirier acabou lutando contra o Holloway. E o Careca é um cara que guarda mágoas. O Careca é vingativo. E foi isso que ele fez, né? Mas eu acho uma puta sacanagem. O cara tava todo destruído, fez o evento ser maior do que já era, sem eles dois, aceitou a luta de última hora, foi, lutou contra o Ferguson, contra o Justigate, deu show. Aí o patrão veio falando dessa. Mas é uma puta sacanagem do Careca mesmo. Mas também o que esperar do Dana White também, né? E sabendo desse histórico do Careca de ser vingativo. E você, Mas Lucas, fala o que você acha da luta. Só completando, independente do resultado, cara, o Justigate fez uma luta perfeita. O Ferguson, cara, ele tá de parabéns. Eu acho que aquele questão dele cortar o peso 2 vezes fez alguma diferença. Certeza, Alex, porque tipo, se um corte de peso influencia em uma performance de um atleta de alto nível, imagina você fazer 2. Só que aí o Justigate não tem nada a ver com isso, né? O Ferguson que deu uma de louco, de idiota e quis bater o peso 2 vezes, né? Sim, com certeza. Independente do resultado, tá de parabéns também, que fizeram a luz 2. O Ferguson na resistência indo para cima e o Gate com a técnica dele com a mão pesada na sua maturidade. É isso aí, pode passar a bola pro Lucas. E aí, Lucas, o que você achou dessa luta aí? Ah, cara, o que falar, né, do Tony Ferguson? Essa luta, como a gente já tinha comentado, era uma luta que o Tony Ferguson não tinha nada a ganhar e tudo a perder. E eu digo que ele perdeu mais do que só a chance. Para mim, ele perdeu a oportunidade de lutar com o Khabib. O bonde passou e o Tony Ferguson ficou para trás. Ele não tinha obrigação de aceitar isso, ele aceitou. E quando você aceita uma luta que você não tem nada a ganhar, a chance da lei de Murphy acontecer é muito grande, né? Então a gente vê que o Tony Ferguson fez uma sequência de 12 vitórias e agora não vai conseguir fazer a disputa do cinturão, né? Então o Tony Ferguson ele veio como sempre, né? Vocês falaram, né, que fazer 2 cortes de peso pode ter prejudicado, e eu concordo, não é inteligente, né? Ele é um cara grande, ele fica muito minado no corte de peso e o cara faz um corte de peso seguido de outro corte de peso, não tem como, né? Então, obviamente, ele pode ter perdido um pouco de potência por causa desse corte de peso. Eu digo que gás ele não afetou, porque ele continuou, né, tendo o gás dele em dia, né? Só que o Gate, ele surpreendeu porque ele realmente, a gente tinha essa dúvida, né? Porque ele tinha, depois das 2 derrotas dele lá contra o Álvares e o Poirier, ele tinha aparentemente melhorado alguns aspectos. Só que, como ele não estava pegando o mais alto nível, a gente ainda estava com o pé atrás, né? A gente podia ser que ele pareceu melhor por ter pegado os caras de trás. Mas realmente o Gate fez o ajuste correto do jogo dele. O Gate é um cara que ele pega muito pesado e parte para franca, né? Então ele começou até realmente assim, ele começou indo mais pro infight, e a gente tem que notar que lá acho que foi no segundo round, o manager dele ali, né, falou para ele dar uma acalmada, né? Não tentar arrancar a cabeça fora do Ferguson, preparar para poder, né, contra-golpear, e realmente foi isso que aconteceu. Foi o coach dele, o técnico, o head coach dele. Ele falou para ele economizar na potência, porque senão ele ia acabar matando o Ferguson, né? E ele jogando aqueles golpes todos com 100% da força, fora que ele ia se desgastar bem mais, né? Com certeza. E o Gate é um cara que escuta os head coach dele, os técnicos, direitinho, e executa tudo que os caras falam, né? Porque a gente deve estar cansado de ver cara no corner que escuta uma coisa e faz outra, né? Realmente ali ele aplicou a estratégia correta, porque o que acontece? O Ferguson, ele é um cara que ele é muito, muito bom striker, só que ele tem uma deficiência na defesa. O Ferguson, ele sempre está disposto a levar
E o Gate, no começo, ele estava botando 100% das forças, ele estava um pouco ainda displicente nos golpes dele. Mas a partir do terceiro, que a gente vê que o que aconteceu. A gente pode argumentar que o segundo round foi para o Ferguson, né? Mas a partir do terceiro ocorreu a virada do Gate, né? Então a luta estava equilibrada até esse ponto e a partir dali do terceiro o Gate começou a ficar preparado, armando. O Ferguson ia para cima, o Gate atacava. O Ferguson ia para cima, o Gate dava o contragolpe dele, né? Então aquele golpe dele ficava pegando diretamente no rosto do Ferguson, a gente via a potência, e isso porque ele provavelmente não estava usando 100% da força, né? Então a gente via a cabeça do Ferguson virando e ele dando passo para trás, né? Enquanto ele debeava, acertava uma ou outra no Gate, o Gate dava uma só, o Ferguson recuava, né? Então uma coisa que geralmente a gente não estava acostumado a ver, o Ferguson recuando para dar um respiro. Por quê? Porque é muita potência no golpe e o Gate estava muito certeiro. Ele disparava e todo golpe lançado estava acertando. E aos poucos o Ferguson começou a sentir, né? A gente argumenta que ele tem um queixo ali surpreendente, realmente ele tem, mas aos poucos ele começou a sentir e cada vez mais que ele ia sentindo, eu senti na luta que o Ferguson começou a se desesperar. Ele começou a ver que não estava dando certo e ele ia cada vez mais afoito, e cada vez que ele ia afoito, ele levava um outro golpe igual, cara. Ele foi levando, até que chegou o ponto lá no quinto round que culminou no que deu, o que aconteceu. O Ferguson tomou um, na hora que o Gate acertou, o Ferguson já não voltou. Ele mexeu a cabeça. Eu não sei se foi a sensação que ele realmente quebrou, né, o osso orbital. Não sei se foi a sensação de levar um golpe ali. Eu até o Alex pode comentar também. Eu e o Alex, a gente quebrou a mão. Coincidentemente, quebramos a mão ano passado. Então, esse trauma de quebrar a mão está muito recente. A gente lembra da dor. A gente sabe quanto que dói tu encostar a tua mão recém-quebrada em algum canto. Tu pegar alguma coisa, porque realmente tu vai para o hospital, tu tem que fazer a avaliação, né, da lesão. E tu fazer os movimentos é horrível, tu sente uma dor muito, muito forte. Imagina tu levar um golpe do Gate aonde tá quebrado, cara. Eu não sei se ele ficou tonto, não sei se ele deu uma concussão ali na hora. Eu sei que o Ferguson não voltou, ele balançou a cabeça, respirou, balançou de novo, e daí o Gate foi para cima e ele tomou mais um, o árbitro interviu, né? Então, realmente o Ferguson foi na minha opinião, foi muito justo a intervenção, né, do árbitro. Ele estava... o Herbie Jean fez o que era necessário, porque o Ferguson não é um cara de potência, ele não ia se criar no chão com o Gate, e ele estava muito, muito lesionado ali, já estava muito magoado, machucado, para conseguir se criar com o Gate. Ele ia só acabar sendo nocauteado ali, não que ele não tenha sido, né, ele foi nocauteado, mas ele ia acabar apagando ali no meio do octógono, ele ia para onde o Jairzinho foi, se continuasse essa luta. O Gate teve uma atuação primorosa, e mais também porque ele mudou aquele estilo dele de ficar indo para frente e aceitar a trocação franca, isso não é bom, mas também o Ferguson também estava tomando um prejuízo a partir do segundo round, um atraso, e ele não mudou, que também é do cara também, né? Ele não mudou a estratégia de parar, recuar um pouco, ser mais temperado, continuou seguindo para frente, e isso não é nem estratégia, né? É do Ferguson mesmo, meio psicopata, e segue marchando para frente. Só para complementar, o Gate ainda comentou, né, que ele fez a mudança de estratégia, né? Ele comentou na entrevista. Ele esperou, e cada golpe do Tony Ferguson ele jogava um em cima e não deixava passar barato, né? E agora Khabib e Ferguson praticamente é só um sonho na cabeça dos fãs, né? A não ser que dê ele vai lutar com o Dan Hooker, vence o Dan Hooker e pegue o Ferguson vença e se coloque de novo lá em cima, mas fora isso, eu acho que essa luta não acontece. Eu acho que fora essa luta não acontece mais. Eu também acho, João.
E o Just... o Ferguson... O que ficaria perfeito aí é casar o Ferguson com o Conor, né? Daria certíssimo aí. Não sei se ele aceitaria essa luta. A questão é o Conor aceitar, né? Eu acho que ele não aceitaria. Mas o Ferguson também, depois disso, ele no mínimo vai pegar 6 meses de gancho, que é uma... Ele fraturou o osso orbital, né? Mas esse lá pro fim do ano já tá voltando já, Lucas. Não, ele é louco, né? Ele vai voltar. Isso eu tenho certeza, acho que ele começa a treinar, antes dos 3 meses ele começa a treinar de novo. Ele já tava dançando, né? Tá, mas acho que ele é mais pra pagar de marrento mesmo. Isso eu acho é um grande problema, né? Essa disputa de ego, de ser marrento, acabou custando muito caro pro Ferguson, né? Vocês não concordam? Concordo, igual ele falou que eu tava treinando por um Wesley e peguei um strike. Você não aceita a luta, porra. Se você aceitou, você tá concordando com o risco. Não era pra não ter aceitado. Tipo, ele sabia que o Just Gate era um strike, era só ele sentar no sofá. Ele assumiu o risco, né? Então, era só sentar no sofá e esperar o Khabib. Mas ele quis assumir o risco, agora não tem mais o que reclamar. E falando do futuro, eu acho o Just Gate mais difícil pro Khabib do que o Ferguson. Por quê? Eu também acho. Porque o Ferguson, o Khabib vai derrubar. O Ferguson não tem uma defesa de quedas boas. E o Ferguson é o tipo de cara que se o Khabib derrubar ele vai querer ficar fazendo guarda pro Khabib e ficar dando bote. Aí vou falar, ele vai cortar o Khabib com o cotovelo. Pode cortar, mas se ele não corta e não consegue arrumar nada, o Khabib fica ali por cima dele batendo, 2, 3 rounds, depois vai cozinhando o galo e consegue vencer a luta. Agora o Just Gate é o cara que vai tentar evitar a queda e vai tentar acertar um meteoro de Pegasus no Khabib. E se ele conseguir evitar a queda por um round ou mais, o Khabib tá em maus lençóis, hein? Porque se o Just Gate consegue evitar a queda por um round e consegue acertar umas mãos no Khabib, provavelmente ele não sobrevive. Porque o que eu acho que o certo é fazer contra o Khabib é você tentar evitar as quedas e tentar acertar ele. Não é que o Tony Ferguson é louco e vai querer fazer guarda, vai aceitar a queda. É pancada das ideias mesmo de Tony Ferguson, né? Ele não se preocupa com queda nem nada. O Khabib em pé, ele dá umas brechas muito grandes, cara. Aqueles momentos que ele luta em pé, o Khabib ele é um lutador de pressão. Aí quando ele tá em pé, não é que ele troca, ele pega e vai se jogando pra cima do cara. Ele vai daquele jeito. Ele vai se jogando, porque ele não é um cara técnico em pé, não é tão polido, né? E ele é vaidoso, né? Como todo ser humano, ele tenta se experimentar. Ele tentou contra o Poirier e quase deu ruim pra ele. Ele confia, porque o Poirier acertou o Poirier acertou direto dele. Contra o Just Gate, bicho, é uma só, cara. A questão do Khabib é que ele confia que o cara tá minado, o cara tá sem gás, e confia que o cara vai ficar preocupado com queda. E daí ele vai para cima e os caras estão de guarda baixa, já se preparando para um single leg, né? E aí ele acaba acertando os diretos, né? Mas na luta do Conor foi isso mesmo. O Conor desprezou as mãos dele e tava de guarda mais arqueada para defender a queda, e o Conor desprezou as mãos deles. Mas na luta contra o Poirier, ele já tinha feito isometria com o Poirier antes, o Poirier tava mais cansado, mas ele foi pro meio do octógono, levantou a guarda e ficou trocando mão com o Poirier. Foi a hora que o Poirier pegou ele numa transição e acertou aquele direto nele. Só que na sequência o Poirier se emocionou e não conseguiu encaixar mais nenhum golpe. Jogou 5, 6 golpes no vazio, né? Mas o Poirier mostrou duas brechas, né? O Poirier mostrou 2 brechas do Khabib, né? A primeira brecha é a trocação do Khabib, que a gente já tinha visto, mas ninguém tinha sido efetivo ali como o Poirier foi, né? De balançar o Khabib realmente. O Michael Johnson foi bem contra o Khabib, eu achei, né? Contra o Khabib, quando a luta estava em pé, o Michael Johnson estava muito bem. Então foi bem naquele estilo, né? Até ser jogado. Até ser quedado, né? O outro vejo do Khabib é que ele ataca tanto que não se, né? Ele confia que o cara vai se preocupar com o ataque, né? Então ele tem isso também, Lucas, mas eu acho que ele quer provar que finalizado, porque na cabeça. Mas eu acho que ele quer provar também que melhorou na trocação, que nem na luta contra o Poirier, o Javier ficava falando plano do pai. Aí após a luta ele falou,
Eu queria mostrar que eu tava melhor na trocação, que eu evoluí, mas o meu pai e o meu técnico falou que era pra mim no plano 1, no plano A, e eu segui. Aí preciso jogar nas pernas do Poirier, né? E acabou finalizando. Jogo mais seguro, né? O Tony Ferguson ali, só pra gente, realmente pra mim, ele não é tão perigoso quanto o Gate é pro Khabib. O Tony é mais um psicológico, né? Que o Tony Ferguson realmente é o bicho papão da divisão. O apelido dele não é isso, né? Então, eu acredito que questão psicológica, o Tony Ferguson era pior, realmente, mas o Gate, como encaixe de jogo, eu acho muito perigoso. Para mim, é a luta mais ele vai fazer ou já fez. Estudou bastante o UFC 249 e agora o DJ, solta a trilha aí que a gente vai pro próximo Fight Night, Glover vs Smith. E aí, Alex, por questões de tempo, a gente já tá com quase mais de uma hora já de podcast. Vamos começar falando do card principal já. O que é que você tem para destacar do card principal pra gente? Poxa, o card principal, galera, vamos começar aí do Marvin Vettori contra Carl Robertson. Cara, o Carl Robertson, a gente vê aí um bom trocador, né? Eu lembro daquela luta dele contra o Glover. Ele acertou um golpe forte contra o Glover, derrubou ele. Vocês lembram dessa luta? Sim. Cara, e o Glover usou da experiência, me impressionou bastante o Carl Robertson subindo dos médios, né, lá enfrentando ele. Aí o Glover usou da experiência até finalizar. Eu acho ele um bom trocador, gosto das lutas dele. E o Vettori, cara, ele é aquela promessa, já tá um tempo aí, essa promessa, né? Mas eu acho ele um bom lutador, cara. Eu acho ele completo, tem um jogo de chão, sabe que dá, tem uma trocação boa. Ele ainda é jovem, tem 28 anos, se eu não me engano, tem um tempo aí ainda, fez a luta com a Adesanya, né? Teve alguns momentos também com a Adesanya. Eu acho ele um bom lutador, cara. Eu acho que essa luta aqui vai ser muito boa, Carl Robertson contra o Vettori. Eu acho dois bons lutadores. Também acho, Alex. E você, Lucas, o que você destaca do card principal pra gente do Fight Night Smith vs Glover? Então, tem duas coisas curiosas aí nesse card, né? A gente tem dois lutadores que estão subindo, né? A gente vai ter o Vince Sampru, né? Ou o famoso o Vince Shampoo, que vai enfrentar o Hoffel, que tá voltando, né? E vão ter a subida do Rei Borg, né? O Rei Borg que já estava cansado de não bater o peso, né? Nos moscas Mas o Rei Borg já estava lutando, né? como peso. Já estava lutando com o peso galo umas 5 lutas, né? Que ele não batia o peso. Não, ele cansou, né? De não bater o peso, né? Então. Continua ele. Então, eu tenho que destacar, pelo menos, como o Rei Borg ele tá num retrospecto bom, vai pegar o Rick Simon, que é um lutador que é interessante. Eu vou deixar essa luta aí pra gente talvez comentar só o resultado e vou falar do Shampoo, levar para discussão, né? O Vince Sampru, ele tá subindo, cara. O que ele tá fazendo nos pesos pesados, sendo que ele é um cara que a gente sabe que o queixo e um pouco do empenho dele são defasados. O que vocês acham que ele tá fazendo ali no peso pesado? Eu tô achando que ele vai tomar um nocautaço do Hoffman. Eu acho que vai ser igual o Latif, tentou subir logo, pegar o Derrick Lewis e bater, provavelmente vai ter que voltar, né? E o Ben Hot, tem aquele jeitão dele meio freak, esquisito, mas quando ele pega os caras mais abaixo, mais meio de tabela, ele costuma se dar bem. Teve época que o Ben Hot estava com sequência boa de vitória. Sim. Agora o Sampru subindo para pegar logo ele, eu acho que vai dar pro Sampru, acho que vai bater e vai descer. E o Sampru é aquele cara extremo, né? Que ele não sabe o que dar e derruba. O jiu-jitsu dele é esquisito, mas ele finaliza as pessoas. Finaliza do nada. No mínimo essa luta vai ser esquisita, né, cara? No mínimo, o Sampru é um cara importante, né? Tem luta que ele luta bem, tem luta que ele não luta mal. Você não sabe, cara, se você pode confiar, o que é. O Sampru, Alex, ele luta mais bem dependendo do adversário, se for tão ruim quanto ele, né? E essa luta dele contra... E essa luta dele contra o Rothwell, no mínimo, pode ser esquisita, né? Ele vai tentar... Eu acho que ele vai tomar um nocautaço do Rothwell.
Se ele é ele for entrar pra meio derrubar, louco, né? eu acho que seria melhor pra ele. Eu acho que não derruba o Rotter, não, eu acho. O Rock Não, é a base pesada. a questão do Sampru é que, assim, o jeito que o Sampru luta, ele é especialista na finalização dele lá, Von Fruchouk, né? O Acho que Khrushchev. é. E Ele é especialista nisso e é capaz dele pode puxar mudar esse nome aí pra o Sampru, né? Sampru Chouk, né? Ele vai puxar o. É Eu capaz de acho que puxar o Rocha pra guarda. isso, e o Hoffel vai cair assim, achando que vai matar ele no grau do Pound, né? E dependendo, que como vocês estavam falando, o Sampro, ele é o famoso da lua, né? Ele é de lua, na verdade, né? Então tem dias que luta bem, tem dias que luta mal, mas ele nunca é constante, né? Se a gente for ver o cartel dele, começa ali 2 vitórias, 2 derrotas, 1 vitória, 1 derrota. E sempre ele pega um cara mais ou menos, ganha. Ele pega um cara do mesmo nível que ele pegou o anterior, ele perde. E Ele fica perde. nessa, Fica nessa ele aí. ganha, um ganha e perde, um ganha e perde. Eu acho assim que pelo o prospecto que a gente está vendo aí, o padrão que a gente está vendo do cara, o cara que não está aguentando nocaute na categoria de baixo subir, eu acredito que vai dar Hoffwell, né? Não que o Sampru está sendo nocauteado, né? Mas ele acaba abrindo muito o bico. Ele sente os golpes e tu vê que ele fica desesperado e ele esquece de lutar quando sente, né? Então, eu acredito que vai ser nocaute por Hoffwell. Se você já falamos pegar essa... Só comentar aqui, se você pegar essas lutas do card principal, essa luta aí, que é com o principal, tem grandes riscos de ser uma das mais chatas. Porque aí você tem Vettori contra Carl Robertson, você tem Rick Simon contra Ray Borg, Alexander Hernandes contra Dil Dober. Se você pegar Ben Rotter contra o Sampru, provavelmente vai ser a mais parada, a mais chata. Eles estão aí pelo nome mesmo. O Alex, concordo contigo. Esse card tem tudo para ser lutas de decisão. Já falamos bastante de Sampru e Ben Rocha e não merece tanto. Vamos falar agora do evento da luta principal da noite, que é Smith versus Glover. O que você acha dessa luta aí, Lucas? Cara, vamos lá. Eu acho que é aquela famosa luta, as famosas lutas do Smith no meio pesado, né? Pega o tiozão e brilha, né? Porque o Smith é um lutador, assim, ele é um lutador que se encontrou no meio pesado, mas ele não é nada muito surpreendente, né? Ele tá pegando, assim, lutas que parece que estão escolhidas a dedo, né? Então ele fez aquela corrida ali pelo cinturão, ele só pegou tiozão, né? Então pegou os caras saindo, Rashad Evans, pegou lá o Shogun, né? Pegou esse tiozão e agora tá pegando o Glover, né? Só que desses caras de fim de carreira, na minha opinião, o Glover é o que tá mais inteiro. O Glover, ele adaptou o jogo dele, né? Vocês não concordam? Ele agora tá sendo mais cerebral, tá impondo o jiu-jitsu dele, né? Então, na minha opinião, cara, assim, eu vejo que a maior chance é o próprio Smith ele ganhar, mas eu acredito que o Glover tem jogo para amarrar ele. E o que você acha dessa luta, Alex? Fala aí. Para mim foi surpreendente, por mais que o Gustafsson não esteja tão bem, o Smith demonstra aí que ele tem uma habilidade sem ser trocação também, né? Cara, mas fala, Alex, continua. Pode continuar. E o Glover, a gente vê aí que ele já tá ali com seus 40 anos, né? Já tá mais descendo do que subindo. Cara, mas ele tem demonstrado também que nas últimas lutas ele vem numa evolução de estratégia. Ele não vem mais para ficar trocando, não vem mais para ficar vacilando. Eu acredito, na minha opinião, que o Glover vai vir para fazer o jogo dele. O Smith tem poder, mas, sinceramente, eu vejo o Glover com a vantagem, que é mais forte. Para mim, ele derruba o Smith e finaliza. Mas com cuidado, respeitando o Smith.
Pra mim, é 60-40 Glover. Minha aposta. Bem, nessa luta aí eu vou de Smith pelo fato, não pelo Smith ser um cara brilhante, bem acima da média, mas pelo fato da idade mesmo, e o Glover nas últimas lutas é bastante acertado, né? E eu ainda acho o Smith melhor que o Telaba e o Krylov. Sim, Mas que se o Glovão ganhar essa aí, ele tá na cara, né? Mais um ou talvez até disputa de cinturão, né? O Joe Jones tá colocando desafiante, né? Ele tem um bom nome aí na categoria, né? O Glover, assim, ele fez a adaptação correta, né? Para um cara da idade dele, ele tem que fazer é evitar golpe traumático, né? O Smith agora, ele tá vamos ser... Ele tem que evitar, mas nas últimas lutas o Glover não tá evitando muito, não. Contra o Kutelaba ele se salvou pelo jiu-jitsu, mas ele levou um atraso. Contra o Krylov, não. Contra o Krylov ele foi mais bem. O Krylov ficou toda hora circulando e aceitando o jogo de solo com ele. Mas são caras mais jovens que o Smith, né? Isso. E ele tá vencendo. Sim, mas eu acho que o Smith ainda é melhor que esses outros ainda, e o Smith tem um QI de luta maior, né? Porque esses dois últimos que eu falei. O Smith tá no auge também, né? E o Smith é um cara mais, tem a jovialidade oscilada, né? Mas eu vejo o Smith um pouco melhor que os outros dois ainda. Verdade. Ele se encontrou, né, na categoria, né? Porque realmente ele tava... Eu nem lembro se... Provavelmente ele pegava a rabeta da categoria de baixo, do ranking, né? Acho que nem chegou a ser ranqueado no nem peso chegou, médio. O Marreta ficou à frente dele, né? O Marreta pegou o Marreta sim. O Marreta foi 13º, 11º, por aí. Pra mim, o Smith, ele fez a atitude certa, teve vitórias realmente surpreendentes. Não contra os tiozão que estão de saída, mas para mim aquela vitória ali em cima dos Nemir, do Gustafsson, realmente mostrou que ele é um cara que realmente está lutando bem nessa categoria, né? Mas é aquilo, o Glover continua sendo perigoso, né? Mas provavelmente essa luta vai ser pro Smith, porque a fase do Smith, por mais que ele tenha batido na trave, na verdade nem na trave, né? Ele chegou a disputar, mas ele foi dominado, né? Mas por mais que ele tenha perdido pro John Jones, ele não foi nada traumático, né? Ele mais perdeu para ele do que pro John Jones, né? Que ele ficou respeitando demais, né? Então eu acredito que vai dar Smith, eu acredito que vai ser provavelmente um nocaute, porque o Glover, como tu falou, João, realmente ele se expõe a riscos, né? Mas eu vi que pelo menos o Glover está tentando, quando ele toma aperto, ele leva para o chão e faz valer, né? Então pelo menos esse ajuste ele fez, né? Isso, e por hoje a gente já comentou do evento do UFC 249, já falou do próximo Fight Night, e agora vamos falar do grupo que a gente tem no WhatsApp, Lucas, e sobre o palpite que a gente faz lá. Fala pra galera aí, como está a pontuação do grupo. Pessoal, por problemas técnicos, eu vou só falar o top 5, né? Em quinto lugar, a Suelen com 32 pontos. Em quarto lugar, o Felipe com 33. Em terceiro lugar, o Vitor, também com 33. Em segundo lugar, o Tapajós, com também 33 pontos. E em primeiro lugar, o nosso excelentíssimo Emerson, que foi do lixo ao luxo, né? Era o último lugar, no último palpite, e agora está em primeiro, né? As voltas que a terra dá, né? Então, pessoal, agradeço aí a participação de vocês para escutar esse top 5 aí, e se quiserem mais informações, deixamos para a próxima, porque esse palpitômetro já iniciou. E falar para o Emerson que vai, se ele estiver ouvindo, né? E para os próximos que forem primeiro colocado no palpitômetro do grupo Andy Steel, esse cara vai ter uma honra especial, vai poder participar desse podcast, dessa bagaça aqui com a gente, e é uma honra muito grande, pelo menos pra gente, né? Porque para quem vai participar talvez não seja. Agora com você, Alex, deixa suas considerações finais e se despede da galera. E aí, galera, que eventaço 249 que a gente comentou, né? Só lutão. Esse próximo evento aí tem algumas lutas que eu tô esperando para ver, do Glover Teixeira contra o Anthony Smith.
do Alexander Hernandes. Estou ansioso também para ver essa luta aí. Do Vettori, um lutador que eu acho bom, o Arlovski. Vamos ver aí, esse evento aí do Glover promete também. Gostaria só de dar um adendo aqui ao meu amigo Emerson, que está em primeiro lugar, que saiu do último, a redenção dele, saiu do último lugar para primeiro. Tapajós, meu amigo do Combatentes, lá do grupo da galera do Combatente, a Suelen está no top 5, mostrando aí a força da mulherada. É isso aí, pessoal. O nosso palpitômetro está muito legal. Boa! E por hoje vai acabando a edição número 2 do podcast. E eu já falei, vou repetir, não vou me alongar muito, porque eu só estou aqui para fazer escada para os dois. E é o que o pagamento permite, que eu recebo. Até a próxima, galera. Fiquem ligados no podcast End Steel. Acabou!